Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco das próximas aulas, que é da Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, ela é a primeira revolução que ocorre nas Américas, que vai tornar o país independente, e ela é feita por escravos, por pessoas escravizadas. Isso que é a grande questão dessa revolução, tá? Bom, ela começa a partir de 1791 com revoltas de escravos, né? Esses escravos eles estão imensamente insatisfeitos com a opressão e a exploração que eles sofrem, né? O alto grau de exploração e opressão que a França determinava para eles, né? E isso é importante porque ela é uma colônia francesa, o Haiti, né? E em 1791, para quem não lembra, nós estamos no meio da Revolução Francesa. Bom, então esses escravos, além de serem pessoas que são muito oprimidas, como qualquer escravo, como acontecia a qualquer escravo, né? Eles também têm contato direto com os ideais e os acontecimentos da Revolução Francesa. Para quem não lembra, a Revolução Francesa tinha como lema igualdade, liberdade e fraternidade. Então, liberdade não combina com escravidão. E eles têm contato com esses ideais, que são ideais iluministas também, né? Para quem já estudou isso, vocês sabem. Bom, então eles iniciam uma grande revolta em 1791, que vai acabar em 1804 apenas, com o resultado da independência do Haiti. Mas antes é importante a gente lembrar que o Haiti fica numa ilha que era denominada como Espanhola, né? Porque justamente no final do século XV os espanhóis dominam a região. E aos poucos os franceses vão ocupando a região a partir do oeste e do norte da ilha. Eram lugares que não eram muito habitados pelos espanhóis, não eram bem colonizados. E os franceses são enviados os corsários franceses, né, com o objetivo, né, esses corsários são enviados no século XVI. Os corsários, para quem não sabe, são piratas, né, com a anuência do rei, o Luís XIV, né. Então eles vão invadindo, digamos assim, a região, e aos poucos os franceses vão ocupando a ilha de Santo Domingo, que era o nome que ela foi depois foi colocado esse nome nela, né? E aí isso a partir de 1665 o Luís XIV começa a fazer com esses corsários. No ano de 1697 os espanhóis reconhecem esse domínio francês na ilha a partir do Tratado de Ryswick, né? Eles fazem um tratado com a França, reconhecendo que a ilha é uma ilha de domínio francês. A partir daí, a França começa a determinar o sistema econômico, e é justamente o mesmo sistema que a gente já estudou, denominado plantation. Para quem não lembra, a plantation é aquele sistema de grandes latifúndios, monocultura e trabalho escravo. Bom, o Haiti ele vai virar dos maiores o maior, na verdade, produtor de açúcar do mundo, né? No século XVIII. Ele vai ser tão grande que mais da metade do açúcar do mundo, consumido no mundo, sairá do Haiti. Além do açúcar, outros produtos como tabaco, café, algodão e rum também são são produzidos no Haiti e muito consumidos no mundo. Então ele vai ficar conhecido por causa disso como a Pérola das Antilhas. Nessa época, por volta de a população do Haiti era configurada com 40 mil franceses, 28 mil pessoas que eram mulatas ou negros livres, negros libertos, e 452 mil escravos, né? Então, se você fizer uma proporção entre a quantidade de escravos e a quantidade de gente branca, que eram os 40 mil franceses que dominavam, era a elite colonial na ilha, você vai ver que vai dar 452 escravos por pessoa branca.
né? Uma proporção enorme. E ao mesmo tempo, essas pessoas brancas faziam essa exploração violenta diante dos escravos africanos, das pessoas escravizadas africanas. E isso, obviamente, vai ser o principal motivo da revolta. Ainda no século XVIII, outras rebeliões vão ocorrer, rebeliões escravas, como acontece em vários lugares da América, né? O Brasil mesmo vai ter rebeliões escravas durante o período colonial, né? Porque ninguém fica satisfeito em ser escravo e maltratado o tempo todo. Bom, como já falei, né? A Revolução Francesa tem uma grande influência, né, na Revolução Haitiana, não apenas por parte em relação aos escravizados, mas também a própria elite colonial, porque a elite colonial, a partir da Revolução Francesa, vai começar a se afastar da metrópole, pretendendo, na verdade, fazer a manutenção dos seus privilégios e a manutenção também da exploração escravocrata. Já os escravos almejam a libertação, baseado nesses lemas da Revolução Francesa também. Bom, uma outra parte da população, que são os negros libertos, por exemplo, eles também vão começar a pressionar, digamos assim, a elite colonial para equiparar os seus direitos aos direitos dos brancos. Então eles querem ter os mesmos direitos. E em 1791, então, inicia-se a Revolução Haitiana, que é uma rebelião convocada por um sacerdote, né, da religião voodoo. Para quem não sabe, voodoo é uma religião que ocorre em alguns países da América Central, como Haiti e Cuba. Cuba é vizinha do Haiti, né? Esse sacerdote, um alto sacerdote da religião voodoo, chama-se Dutty Boukman. E em poucas semanas ele consegue mobilizar mais de 100 mil pessoas nessa revolta de escravos, de pessoas escravizadas, né? E essa é uma rebelião altamente violenta, ao ponto deles invadirem as propriedades dos franceses brancos e assassinarem diversos brancos, né? Eles vão matar muita gente nessa revolta, além de invadir as propriedades privadas da elite colonial. As autoridades francesas, em 1794, vão declarar livres a escravidão na colônia, né? Não vai ter mais escravidão nas colônias. E para quem não lembra, essa época de 1794 é a época em que os jacobinos estão governando a França, tá? Bom, e aí eles têm os direitos equiparados, já que passam a ser pessoas livres, né? E aí começa-se, então, dentro desse processo revolucionário, vai se destacar um grande líder, que é o Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture é um líder da Revolução Escrava Haitiana, que vai conduzir as tropas contra os franceses, as tropas haitianas contra as tropas francesas, vai vencê-las, e ao mesmo tempo ele vai lutar, depois de vencer os franceses, contra espanhóis e ingleses, que também perdem, e porque esses espanhóis e os ingleses queriam tirar proveito da situação justamente para poder dominar a região, que era uma região muito lucrativa, como nós já falamos, em relação ao açúcar e outros bens de consumo, né? Bom, Toussaint Louverture ele vai invadir Santo Domingo, que era a parte espanhola, e vai libertar os escravos também naquela região. Na França, Napoleão Bonaparte, que começa a governar a França em 1799, como vocês já sabem, ele vai enviar tropas em 1801 procurando recuperar a ilha dessas pessoas que fizeram a rebelião. E ele vai conseguir, durante o tempo, restabelecer a colônia. Os franceses, nesse período, conseguem capturar o Toussaint Louverture, que é o líder, né, que a gente conversou agora, e ele é enviado à França. Lá na França ele acaba morrendo de complicações em relação a uma tuberculose e até como fala, quando a pessoa está desnutrida, né?
E na sequência, outro personagem importante dessa revolução vai assumir o papel de principal aí, digamos aí, de protagonismo para liderar para que essa revolução continue. O nome dele é o Jean-Jacques Dessalines. O Jean-Jacques Dessalines ele vai ser um líder a partir de 1803, logo nos anos finais, digamos assim. E ele também vai enfrentar e vencer os franceses. E essa vitória dos franceses em relação aos franceses ocorre no final do ano de 1803, no mês de novembro, e ele vai declarar a independência em 1º de janeiro de 1804. O Haiti recebe esse nome, então, pelo Dessalines, em virtude de uma homenagem que ele faz aos povos indígenas que habitaram a região durante um bom tempo. E a partir daí, o Dessalines é coroado como sendo o grande líder político do Haiti. Beleza? Então é isso, Revolução Haitiana.